Olá, sentem-se e apertem os cintos. Sejam bem-vindos ao episódio 0 do Triplo Stint. Mais um podcast de Fórmula 1. Não te rias. O meu nome é Nuno Rocha e até ao final de novembro vou dividir esta sala virtual com os meus amigos António Oliveira e Pedro Alves, para fazermos de conta que percebemos alguma coisa de Fórmula 1. Olá, meus amigos. Alguém quer explicar o que é o Triplo Stint? António, tu Pedro. ou eu? Começa tu, pronto. Começo eu. Boa noite a todos. Antes de mais, se nos estiverem a ouvir Boa noite ou boa podcast, tarde, pá, porque isto é bom dia. Se nos estiverem a ouvir isto mais tarde, olá serve para todos. Ora bem, basicamente o Triplo Stint vai ser aqui o nosso magazine. Não vai ter uma periodicidade fixa, vamos gravar sempre que houver algum grande prémio e nas pausas, se houver alguma notícia que justifique a nossa presença por aqui. Pessoal, nós não percebemos nada disto. Isto vai ser uma conversa de café. Vamos dar as nossas opiniões, trocar umas ideias. Vão perceber que provavelmente nós os três, cada um puxa para o seu lado, o que é capaz de dar aso aqui a algumas discussões engraçadas. E basicamente vai ser isso. Vamos também aprendendo com o passar do tempo e esperemos que gostem acima de tudo e que participem e nos deem ideias e sugestões de melhoria, porque vão ser bem-vindas, certamente. Anthony, fazendo só aqui uma parte, eu acho que nós com o Pedro não vamos ter grandes zangas, não é? Porque a julgar pelo boné que ele tem atrás, não deve andar lá na frente. Não, a questão é mesmo essa, é amigo de todos, sou amigo de todos, assim, posso ir na rua e não corro risco posso ir na rua com o boné e não corro risco de ninguém me atacar, nem atirar nenhuma pedra. Sim, o Williams não incomoda ninguém. Para já. Olha se não vais ter uma surpresa. Para já. Ora Vamos bem, lá ver. Eles, pelos bichos, têm pilhas de Duracell, não é? Baterias muito à frente. Tem. Vamos ver quanto tempo é que dura a carga. Ora, meus amigos. Falta saber. Meus amigos, hoje isto é o episódio de estreia. Existe alguma explicação? Podemos dizer que o Triplo Stint, apesar de ter vindo de uma, digamos, eu ia dizer de uma diarreia mental, mas não era isso que eu queria dizer. Não, foi um brainstorming. Um brainstorm, é isso. Estava a faltar isso. Muito bem executado, atenção. Muito bem executado e muito, muito extenso. Exatamente. E acabou por resultar no Triplo Stint. E no fundo acaba por se adequar a nós, porque somos três e cada um vai ter o seu stint para falar. Exatamente. Ora, este episódio ainda é aqui uma prequela do Triplo Stint. Eu chamei-lhe episódio 0, porque 0 também é número. E eventualmente a qualidade possa sair daqui, não é? Exato. e assim também, se isto tiver uma porcaria, deita-se fora e não se tem que começar outra vez do 0. Depois já se começa do 1. Sim, o próximo continua outra vez a ser 0. Não, o próximo já é o 1. Que depois faz conta que é o primeiro. O próximo fica como sair. Temos pena. Ora, sim, hoje porque não dá para já atrás. Não vamos aqui falar de muita coisa atrasada, digamos assim, de pilotos, trocas de pilotos, diretores e trocas de diretores, porque acho que quem está a ouvir este podcast já deve saber isso de trás para a frente, da frente para trás. Vamos falar, porque no dia que estamos a gravar isto, acabou de ser lançado há poucas horas o último, apresentado o último carro, que é o Alpine. E por isso vamos dar aqui um cheirinho, ou dar um cheirinho da nossa opinião sobre os carros, sobre
as Sobre a decorações, o a tinta, a falta de tinta. A falta de tinta, falta de exatamente. tinta este ano. O nosso elevado know-how de engenharia para aerodinâmica e mecânica, como é óbvio. E eu diria aeroespacial. Também quase, sim. Exatamente. Estamos por aí. Bem, o Alonso ano passado andou a treinar para voar, por isso. Ainda voam uns metritos. Se este ano dobrar a façanha, é capaz de levantar as rodas de trás também. Eles juntaram-nos, não é? Que é para correr ainda melhor. Pois foi, assim já faz alguma coisa combinada. Exatamente. Daquela vez, lá em Aston, não foi combinado. Agora combinado vai ser alto voo, não é? Completamente. Vindo daqueles dois, olha, posso começar desde já por adiantar, que é uma das duplas que eu estou mais curioso por ver como é que se vão dar. Porque um gosta das coisas à maneira dele, embora acho que até já foi pior. O outro é o filho do patrão. Pá, não sei. É a realidade. Pá. Sim, não vai ser fácil. Obviamente o Alonso, de cima da sua maturidade de 42 anos, pá, com muita, perto de 42, não é? Faz 42 em agosto. Exato. Já não é o que era, não é? Há 20 anos atrás, mas vai ser engraçado ver como é que esta dupla vai funcionar. E já agora, também falando em duplas, antes de passarmos aos carros, estava a ver um bocado alguns vídeos sobre a apresentação da Alpine. Bem, aqueles dois não se vão entender. Eles até para fazer piadas no lançamento do carro, aquilo não estava a funcionar. Eu por acaso não vi a apresentação, mas tenho essa... Concordo contigo. Estou ali, vou fazer uma série de perguntas, estava uma fulana, não é? A fazer umas perguntas e eles estavam a tentar ir falar sobre o passado deles, não é? Quando tudo começou. E começa logo com as piadas da altura, porque tu eras pequenino e tu agora cresceste muito e tal, mas aquilo está tão desconfortável em palco. Estão ali todos os dois assim, tipo, não gosto muito desta piada. Opa, verdadeiramente, eles, para quem não sabe, eles nunca se deram muito bem. Tem as vantagens de ser os dois franceses, portanto, ou a desvantagem para o caso deles, tanto se um disser palavrões ao outro, eles vão perceber na mesma. Portanto, mas aquilo, embora eles tenham dito, quando foi anunciado que iam estar juntos, iam deixar as coisas para trás e pronto, até podem não gostar um do outro, mas vai haver respeito mútuo. Acredito que sim, uma corrida ou duas, mas quando tiver de descambar, quando houver aquelas lutas como o Ocon teve, olha, com o Alonso ano passado, que foi, já não lembro se foi na Arábia Saudita, que tiveram os dois várias voltas, passa, não passa, a apertar-se um ao outro, não sei se vocês se recordam. Quando isso começar a acontecer, já não me recordo qual foi a corrida ao certo, mas sei que era era citadina, era um circuito fechado, era com paredes. Aquilo vai dar para o torto, Ou a Alpine tenho a certeza que não vai demorar muito a necessidade de definir quem é o primeiro, quem é o segundo piloto, por muito que não queiram, porque aquilo vai dar isso não decidir isso logo do princípio da época pode complicar muita coisa, não é? Pode. Mas sabes que muitas equipas optam... muitas equipas optam por uma questão de política, de parecer bem cá para fora, por não o fazer. Aliás, acho que até já foi a própria Ferrari, se não estou em erro, que esta semana disse que não há piloto número 1 nem número 2. Sabemos bem que há, não é? Mas não podem. Não, quer dizer, no caso da Ferrari, por exemplo, não podem definir tão cedo quem será o piloto principal, não é? Porque há exemplo, por exemplo, da temporada passada em que o Leclerc começa muito bem e depois tem aqueles problemas todos, quer falhas dele, quer falhas da equipa, e o Sainz, depois crescendo, veio, não, ainda ficou longe a nível de pontuação do Leclerc, mas partindo do princípio que o Carlos este ano até arranque melhor da temporada, que tenha menos dificuldades como teve o ano passado, seria um erro da Ferrari definir já quem será o primeiro ou o segundo piloto. Mas sabe, isso certo, concordo, porque realmente acho que a forma deste ano do Sainz vai ser diferente, mas sabes que para todos os efeitos e oficiosamente há um primeiro piloto ali. Sim, claro. Quer se queira, quer não se queira. Sim, claro. quer se queira, quer não se queira.
Mas até é uma dupla que eu acho que funciona bem. Estamos-nos a esquecer de uma dupla fortíssima, que é Magnussen e Hülkenberg. Eu não estava esquecido, eu já lá ia. Vocês viram, por falar nisso, vocês viram a fotografia? Quem é que foi? Acho que foi mesmo o Hülkenberg que partilhou, que estava a equipa toda, inclusive o Magnussen, e disseram montes de gente e um par de bolas na descrição. Foi o Hulk, foi o Foi o Hülkenberg, sim. Não sei se. Acho que, pronto, quem nos chega, acho que percebe o contexto. É mais, lá está, mais uma série de situações, ou mais uma situação que vem do. Vai ser giro. O Gunther este ano acho que ainda vai ser pior do que os anos em que ele teve que gerir o Magnussen e o Grosjean. Vai partir muitas portas outra vez, vai. Aquilo vai ser bombástico. Vai. Eu ainda hoje estava a ver o trailer do lançamento, agora para este fim de semana, do Drive to Survive, e há lá uma passagem. Já este fim de semana? 24, salvo erro. Ok, sim, é no próximo. Acho que é o próximo. E há lá uma passagem que o Gunther a dizer qualquer coisa do género, tipo, eu estou farto disto. Exatamente, sim. Quer dizer, com o Mick, que é um rapaz que não partiu um prato, que não parte um prato. Partiu carros. Atenção, eu gosto do Mick, estou a dizer isto. Se forem pratos da Vista Alegre também fica caro. Fica. Mas um monolugar da F1 é capaz de custar mais uns trocos. Deve estar ali. Ela por ela. Só que não. Eu gosto do Mick, atenção, gosto do Mick e acho que ele tem futuro, muito sinceramente. Tenho de concordar ou de admitir que não convenceu, o carro também não ajudou, claro, mas foram muitos erros que realmente lhe custaram o lugar. Mas eu tenho esperança de o voltar a ver na grelha. Ele está agora na equipa certa. Eu acho que se formos ver o De Vries na pista, não, é o De Vries. O De Vries, exato. Está na equipa certa. Diz isto. É isso. Não, mas ele andou anos ali na Mercedes, aqui, acolá, testa aqui, testa acolá. Ele o ano passado rodou quase os carros todos, não é? A testar, a fazer terceiro piloto de sexta-feira. E o gajo teve aquela oportunidade e Monza que aproveitou muito bem. Ele fez pela vida. Exatamente, e ganhou o lugar. No caso do Mick, eu acho que pode não ser tão fácil, porque de facto a dupla da Mercedes é fortíssima. Não é? Temos o Jorge e o Hamilton, não é? Mas uma oportunidade há de surgir para ele mais cedo ou mais tarde. Eu acho que o Mick teve uma primeira temporada basicamente desperdiçada. Eu acho que, para além de ter tido um fraco colega de equipa, o carro, aquele não era um carro. Aquilo era uma treineira. Claro que quando o objetivo da primeira temporada é tu aprenderes num carro em condições, ou um carro razoável, e ele herda um mono e ainda por cima com um colega de equipa fraco, numa equipa que não desenvolve nada, claro que o piloto não se consegue desenvolver. Esta transição entre a F2 e a F1 é um salto grande e ele, pronto, foi um bocadinho apanhado. Olha, mas agora a AS tem MoneyGram, exatamente. Exatamente. Por isso, eu aproveito que vocês estão aí a falar dele e vou pôr já aqui para quem está a ver isto em Facebook. Esperemos que o YouTube não nos mande um strike por estar a mostrar aqui logo no zero. O site da Autosport UK, mas digam o que é que vocês acham do novo AS. Para mim... Começa tu, Pedro. Para mim, talvez o segundo mais bonito Agora já falta aqui, na lateral já falta aqui um autocolante. Qual? Vi hoje, agora tem o patrocínio da Chipotle. É verdade. É uma cadeia de comida mexicana. É o Pérez, o próximo a ir para lá? Já está eu por acaso quando vi assim, foda-se. Agora, já está a abrir a porta. É certo que aquilo é uma cadeia americana, mas já estão a piscar o olho ao Pérez.
Pois, Sim, se calhar a exatamente. AS agora vai mudar o paradigma, pá, vai deixar de contratar pilotos novos, não é, estreantes, e vai passar a velhadas, não é? Sim, sim, exatamente. Pois, dado que a estratégia de 2 rookies, deu naquilo que se viu, não é? Exato. Embora, pronto, então lá está, era os pilotos rookies e era o carro rookie também, o carro é que nunca Ah, saiu do não, sítio. o carro, não, eu acho que o O carro carro não já era é rookie, rookies era todos. rasca. Exato, Era era rasca. Rasque, exatamente. É isso. Mas continua, Pedro, o que estavas a dizer Não, é sobre isso, pá, para mim é esta o segundo, maravilhosa. é o segundo mais bonito de todos. Eu costumo até gostar da decoração dos aços. Quando eles eram todos pretos, ainda gostava mais, mas para mim é o segundo mais bonito. O primeiro depois vou dizer quando o Nuno passar aí no ecrã. Pá, a única coisa que eu espero é que desta vez eles tenham em conta o desenvolvimento e que não comecem bem como o ano passado, logo com o quinto lugar, se bem se lembram do Magnussen. E depois o caminho foi completamente descendente. Espero que isso não aconteça. Vamos ver. Pois. Vamos ver. Eu por acaso, sou-te honesta, nem é dos que eu mais gosto. Acho que está assim meio. Olha, deixa estar Meh. nessa imagem, já agora desculpa, porque eu acho que a melhor coisa deste carro, a melhor parte deste carro, é precisamente o capô-motor. Pá, em homenagem ao ao Mazepin, pá. Tem aqui as setinhas. Desculpa, Muito bom. Mazepin. Muito bom. Mas é spin. Muito Para quem não está a ver no vídeo e está a ouvir o podcast, vou dizer que tem aqui as setinhas de cima, as setinhas do MoneyGram, que é o patrocinador principal. Parece E aquelas setinhas das cartas houve do quem Uno, dissesse que. Exato. Houve quem de dissesse virar. que isto era em homenagem ao Mazepin por andar sempre aos peões. Por isso. Quem sabe? Não era o Acho que único, fica não é? bem. Porque no outro dia vimos o Pedro O Lamy Pedro Lamy. também à rasca. Claro que era Minardi o carro. Ou Minardi ou um Jordan, já nem me lembro. Não, eles Acho que só era andam na Minardi. Minardi. Era Eles o só andam na amarelo. Minardi. Sim. Era o amarelo. Já não me lembro. Aquilo teve tantas cores. Mas eu acho que era o Minardi. Opa, pronto. Olha, mas lá chegou. A verdade é essa. Sim, Mas esteve acontece. lá. Pois, mas esteve lá. Portanto, para o bem ou para o mal, E não ele foi lá dos esteve. piores, porque Não, depois de não, ver não, 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 não. Muito bom. Não. o Mazepin, definitivamente, ele conseguiu descer a fasquia de Sim, não, sim, não elevá-la, mas descê-la ainda mais. Ou seja, quem sim. vier atrás, caso o Latifi ao lado dele, era grande piloto. Ia mesmo comparar isso. O Latifi não era bom, mas o Mazepin é mau. Sim, pelo amor de Deus. Mas pronto. Ora, Sim, qual mas o foi AS o. não me parece que vai impressionar muito. Eu não vi assim grandes diferenças em termos do carro do ano passado para este ano. Eles até, em termos de capa motor, por exemplo, o ano passado eles até tinham uma cova mais pronunciada à Ferrari, ou seja, eles este ano acho que o CAD deles não era a mesma licença da Ferrari. Eles estão a partilhar os pavilhões e tal, mas não foi o mesmo AutoCAD, e então o design foi Exato. um bocado diferente. Mais ao lado. Eu, inicialmente, quando a ASA apareceu, achei o projeto bastante interessante, mas acho que pronto, ao longo dos anos aquilo tem vindo um bocadinho a. Eles, na verdade, ao início faziam muito com pouco, não é? Exatamente. E eles agora fazem pouco com muito, não é? Supostamente. Tirando Pois é o isso. One do Schumi e do Mazepin, eu acho que não. Mesmo o ano passado, ok, o carro nasceu bem, mas depois morreu. Desapareceu por completo. É desenvolvimento zero. Aquilo completamente. Como nasceu, assim Eu acho, morreu. eu Eu acho acho que que isso as é peças um já não estavam a problema. cair para o lado deles. Se a Ferrari, entretanto. Isso é um problema que as marcas. É um problema, quer dizer, é um problema no fundo para o espetáculo, não é um problema propriamente para as marcas. Acho que havia, também não sei o quê, mas acho que devia ser feito alguma coisa porque quase todas as equipas, se chegam tipo a meio da época e já têm, digamos, os resultados meio comprometidos, já acabou a Pois é. evolução do carro e vamos pensar no ano a seguir. E isso Sabes também, acaba o teto por orçamental comprometer. leva um bocado a isso. Sim, eu Também. sei, mas Pois. acaba por comprometer acho que compromete mais o espetáculo em si, não é? É.
deixam praticamente de lutar por nada e é tipo, ligam o modo Survivor e é cumprir Survivor até ao calendário. fim. É cumprir calendário, exatamente. E depois é esperar que algum faça um peão, que algum bata, que algum isto, que algum aquilo e para ver se chega um bocadinho mais acima, mas acho que não... Não, para quem vê não é de todo, não é efetivamente de todo o ideal, mas acho que é algo que nunca vai mudar, e muito menos agora, lá está, como eu estava a dizer, com o teto orçamental, o pessoal querem é poupar ao máximo, ou não digo poupar, mas efetuar gastos bem feitos. sim, e bem pensados, e principalmente estas equipas mais pequenas, a tendência vai ser fazer isso. Eu acredito que este ano vai ser igual, com o Williams, por exemplo, vai acontecer mais ou menos a mesma coisa. Claro, não interessa a ninguém arrastar-se no fundo do pelotão, mas lá está, vão correr atrás dos erros dos outros, ou dos azares dos outros, para conseguirem ali um pontinho, 2 pontinhos, um pontinho, 2 pontinhos. Mas nunca vão passar muito disso. Mas olha que lá à frente acaba por ser um bocadinho o mesmo, quando uma equipa, por acaso o ano passado, nem tanto, talvez há 2 anos não, que não houve nenhuma vantagem, foi o vencedor, o campeão foi decidido na última corrida, na última volta. Foi decidido Pelo Massi. Exato. Exatamente. Mas se vês noutras ocasiões, quando as coisas já estão decididas, mesmo as equipas da frente, pronto, deixam andar, começam a desenvolver o carro do ano que vem, a focar-se no carro do ano seguinte. O que é inteligente, lá está, eu se tivesse a jogar futebol, tivesse a ganhar por 10-0, a faltar 10 minutos para o fim, até podia deixar a equipa adversária marcar 5 golos, que estava tudo bem. Agora, claro que para quem vai assistir às últimas corridas, tanto é que o que acaba por acontecer muitas vezes é começas a ver lutas ou vês um grande prémio inteiro em que os da frente nem aparecem e começa ali a ver um meio do pelotão na transmissão televisiva, porque é onde verdadeiramente ainda está alguma coisa em aberto. Isso, e eu acho que isso este ano viu-se ao fim de lutas ali no quartos, quintos lugares. E tivemos a Mercedes também no final da temporada, que já estava a utilizar as últimas corridas como laboratório e acabou por nos dar depois também umas coisas engraçadas no final. Mas já a Ferrari tinha tirado a toalha, não é tirado a toalha ao chão, mas pronto. Mas o segundo lugar o segundo lugar dos pilotos também foi decidido na última corrida, não é? Sim, mas claramente não era o carro que ia fazer diferença na... Não. Já nem outros estavam sequer para aí virados, era a habilidade do piloto, simplesmente. Por falar em segundo lugar decidido na última corrida, o segundo a ser apresentado foi, pela ordem cronológica, foi a Red Bull. Então já começaste mal, o primeiro foi o Williams. Não, senhor. Não foi? Foi o Haas. Foi o Haas. Primeiro foi o Haas. Estou a seguir aqui. Sim, tens razão. O Haas foi no 31 de janeiro. O Haas foi no 31 de janeiro e este foi no 3 de fevereiro. Portanto, é o carro do copy-paste, que é o Red Bull. Completamente. Mas estamos a falar da decoração. Sim. E mesmo o resto ainda não está nada, o carro não vai ser isso que vai sair, que vai aparecer nos testes, de certeza. É sim, ele já é ligeiramente diferente do que foi o de 2022. Nota-se principalmente a nível de capa de motor e as tomadas de ar laterais, não é? Que têm um design ligeiramente diferente. Agora, em relação à decoração, está toda a gente, a Red Bull não musa, é um trademark, eles já assumiram que esta é que é a decoração deles, tal como pelo menos mais uma equipa no plantel é quase fiel à sua decoração, que é a Ferrari, não é? Ou pelo menos à cor principal, pois eles fazem ali uns brancos, uns pretos e tal, não é? Mas o vermelho é sempre a cor predominante. A Red Bull já assumiu isso, é uma equipa que tem 6 títulos, já não é propriamente uma equipa qualquer, e esta que é a imagem de marca, não é? Enquanto noutros anos se calhar sentiu a necessidade
de fazer decorações diferentes para ter mais destaque. Pá, agora já está completamente Já está cimentada a posição. cimentada, exatamente, a posição na Fórmula 1, quer dizer, e a decoração para mim está ótima, pá. Só não gosto daquela cor, porque de facto a gente não consegue perceber muito bem, os tons escuros não dá para perceber muito bem as linhas do carro, não é? Mas de resto, acho que é o que é. Pronto. E eu nem sou Red Bull, Exato. Já nada, aqui facada. já, para aqui para a malta poder começar a reclamar. Olha, essa fotografia da apresentação foi uma seca. Eu consegui ver toda, foi uma seca total. Desculpa lá. Depois, Só uma depois, apresentação, depois desculpa, do ano só passado. fazendo uma parte, e desculpa lá, Nuno, só fazendo uma parte, só houve uma apresentação em condições. E só há uns gajos em 10 equipas, pá, que sabem fazer apresentações em condições. Sim, quem foi? Daqui a bocadinho já falo sobre isso. Mas só há Quem? uma equipa. Daqui a um bocadinho já falo, já digo. Quando Ah, chegarmos ok. ao cargo, eu digo quem é a equipa. Ok. Mas só há Eu uns gajos. vi algumas, outras não consegui. Até estou curioso. Eu Faz acho que favor, sei, não eu acho que sei quem é que tu estás a Eu também falar. tenho uma mas- ideia. Eu também tenho uma ideia, mas pronto, já lá vamos. É isso. Red Bull. Agora Eu, estamos eu a ia falar. dizer que aqui na Red Bull e por causa do segundo lugar do ano passado, aqui a relação do Pérez com o Mad Max também não deve estar assim muito famosa, não é? E logo, Mad Max. Uma questão, se me permitem. Acham que o Pérez passa deste ano? Ou acham que no fim do ano salta o Ricardo para o segundo piloto? É muito cedo para dizer. Opá, eu acho que vai depender. É óbvio que ele tem um alvo nas costas. Não é? Primeiro Sim. vem um menino bonito da Red Bull, das escolas da Red Bull, volta a casa, não é? E muito honestamente, se o Verstappen não tivesse aparecido da maneira que apareceu, eu acho que o Ricciardo era um predestinado a Sim. grandes coisas. Aliás, ele já estava a fazer coisas muito boas até a chegada do Verstappen e depois pronto, aqueles filmes da Red Bull, não é? E do marketing, e agora dou material ao Verstappen e o Ricciardo já andava lá talvez há 3 anos, não é? 3 ou 4, já nem me lembro, que ele chegou a ser colega do Vettel e Ele chegou a ser depois colega do apanhou Vettel e do o russo, o torpedo russo, Kvyat. o Kvyat, sim, exatamente. Sim. Claro O que sim. Max também gosta muito dele. Gosta, por isso até come os restos dele. Vamos passar à frente. Mas Vamos pronto, passar à frente. neste sentido, eu acho que, claro, que só por causa disso, esse já é um fator importante para o Pérez se preocupar. Não é? E agora, obviamente, que o Ricciardo, o que puder, vai agarrar aquele banco para mostrar que Claro. as decisões podem ter sido erradas, mas o talento está, e eu não tenho dúvidas que não desapareceu, porque o Ricciardo é grande piloto, mas sim, o Pérez tem que se preocupar. Mas eu Agora, acho que só se isso mudar muito durante a época, porque não me parece nada que o Ricardo esteja no mood de ser piloto. Ele está, não é, há pouco ouvi dizer que ele ainda nem tinha ido ao simulador nem nada. Porque ele Está no mesmo contrato naquela dele não é simulador. Ele este ano, o contrato que ele tem, ele vai repartir o simulador com o outro miúdo que agora falha-me o nome, mas também não é grande piloto, pelo menos não mostrou grande coisa, que é o outro piloto da Red Bull que está na F2, que agora eu não me lembro do nome dele. O Liam Acho que eles Lawson? vão dividir. Não, é o William Lawson, Liam Lawson, não é? no Rules Great Scotch. Não é esse, que é da Red Bull. A sério, mas não é esse, que é da Red Bull. Não faço ideia, mas e o miúdo tem um nome esquisito, Vilpri, ou qualquer coisa assim do género. Sim, já sei. Já sabes. Eu lembro-me já, sim, está na ponta da língua, mas sim. Pronto. Mas sei que ele vai dividir o simulador com... Yuri Vips. É isso, obrigado. Vocês estão carregados de cábulas, pá, eu é tudo. Não, demais. lembrei-me enquanto estava aqui a pesquisar. Lembrei-me antes, sim. Mas pronto, claro que agora o Richard vai curtir um bocadinho, não é? Vai aproveitar um bocado a vida e depois, a meio da temporada, ele lá vai ao simulador
quando tiver que ser, quando a Red Bull precisar de alguém a sério para preparar corridas, para preparar setups, eles vão chamar o Richard. Agora, o Eu contrato, eu sei que o ouvi, contrato dele é apenas para ações de marketing e mais nada. sim, e nem isso, porque viu-se que agora quem é que foi, que um miúdo disse também, nem sei se não foi mesmo o Vips ou se foi o Lawson, que teve na Austrália e na pista de Monte Panorama e Uhum, andou lá com o Red Bull com o RB6 e uhum. foi numa prova qualquer de resistência, qualquer coisa. E supostamente uma pista australiana tem o Ricardo e Sim, era o Ricardo. Não, foi o moço. Mas pronto, houve quem estranhasse pois. essa decisão. Eu acho, e eu ouvi durante o ano pessoal que percebe mais disto do que eu, e que tem mais algum conhecimento a dizer que o McLaren é um carro de difícil, não dirá aprendizagem, mas que de difícil adaptação. E que o estilo de condução do Ricardo efetivamente não se coaduna com a filosofia do McLaren. E daí aquilo que aconteceu. Se é verdade ou não, não sei. Mas ele na Renault, antes de vir embora, ainda fez uns pódiumzitos. Claro que Sim, à custa dos azares dos outros, não interessa, mas sim, mas não interessa. Isso às vezes também é preciso lá tem que estar. estar no sítio certo. É isso. Ele estava no sítio certo e pronto. Sim, eu Pá, também vi essa explicação em relação ao McLaren e ao estilo de condução do Ricciardo. Acho que o McLaren é um carro muito certinho de se conduzir, ou tem que ser conduzido muito certinho, com uma travagem mais antecipada. E o Ricciardo, principalmente quem se lembra dele do tempo da Red Bull, late ele não breaker. trava tarde, ele não trava tarde, trava depois de tarde. Late breaker total, sim, sim. Pronto, com Sim. muita subviragem, depois a contar com a subviragem e tal. Epá, e o McLaren não gostava disso, ou seja, ele teve que readaptar ao seu estilo de condução e depois nunca mais se reencontrou, nunca mais encontrou coisa Pois. nenhuma. E depois, moralmente, também o companheiro de equipa ali a dar o litro e a ter resultados, o Sim, psicológico, parece que sim, não, ele mas tem 3 também, vezes mais pontos do que ele, não é? o psicológico também fala muito. Ora, o psicológico também pode falar aqui para o Williams, que foi o outro que foi apresentado e que para mim deixa-me já dizer que com aquele pormenorzinho da pilha Duracell lá em cima, eu acho que este está no meu top dos tops das decorações. Sim, sim, sem Ou dúvida seja, que está bonito. possivelmente o carro mais fraco está no top no meu top das decorações. Essa ideia da pilha, foi de gênio. Essa ideia Tem, foi de tem gênio. aqui outra. Faz-me Tem lembrar aqui. a única coisa que, ou a única jogada de marketing melhor do que esta foi no Dia da Mulher, salvo erro, ou para o Dia Sim, da Mulher, ou qualquer coisa assim do género, Aqui. tem a ver com um desses Neste dias pormenor. mundiais, em que a Renault tinha utilizado um logotipo de qualquer coisa, pá, já não me recordo ao certo, mas no fundo que era um gato com umas orelhas. E nessa altura eles aproveitaram aquelas, na altura que havia aquelas lâminas do lado dos sidepods, pá, e houve alguém que disse, pá, aquilo parece um gato. E eles adaptaram este tal logo nessas lâminas. Depois, noutro episódio, temos que procurar. não sabia disso, por acaso. É. Melhor do que a pilha, para mim, só esse. Foi em Austin. Sei que foi numa corrida de Austin. E era Sim. ainda os Renaults amarelo e preto. E até Antes acho que era antes da o era da Hulkenberg Alpine. ainda rolava lá. Foi antes da era da Alpine, então. Sim, sim, 2 sim. anitos, 3. Mas sim, Pá, Williams. sim, eu só gostava de os ver aí, pelo menos de oitavo para baixo, no sétimozito, assim, para começarem a ganhar moral. Eu não acredito que eles vão passar lá para a frente já, não é? Mas eu acho que eles vão se encostar muito mais ao pelotão. E muito honestamente, olhei para o carro, rapaz, cá está. Sou um super engenheiro, não é? Doutoramentos e afins. Pá, acho que o carro não está nada mal. Está bastante mais magro. Há aí umas imagens de Sim. comparação com o do ano passado. Bem, o ano passado parecia mesmo um tijolo ao lado deste. Não, Mesmo este muito quadradão. está mais esguio, sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Eu em perspectiva, melhores resultados para a Williams, e lá está, é aquela equipa que não faz mal a ninguém, não causa discórdia, eu Não faz gostava de mal a os ninguém ver. agora, não é? Porque há 30 anos atrás era suspensões adaptativas, era. Sim, 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 temos que lá
para quem não sabe, claro, sim, os carros da Williams sempre foram muito à frente, até uma determinada altura, dos carros mais à frente do seu tempo, mas já estávamos a falar numa altura em que os regulamentos eram escritos numa pedra, com um martelo Não, e era uma... mais numa toalha, naquelas de papel, numa tasca aqui em Portugal, não é? Que estava facilmente para esquecer aquilo. Aquilo valia tudo, podias pôr o que quisesses, não é? Mas agora não é assim, é tudo controlado. Claro. E pronto, para o bem ou para o mal, uns saem-se bem, outros saem-se mal, isso é como tudo. Ora, passamos já para o outro, para não estarmos aqui a perder muito tempo. Sim, para falar já uns minutos mesmo a sério. Passamos para o Alfa. O Alfa. Eu aqui também na Williams queria só dizer que a Williams foi roubar a Gulf à McLaren. Sim. Sim. Não, e também, só para concluir aqui a Williams, para além do carro estar com muito bom aspecto, também tem uma muito boa dupla de pilotos que aquilo vai funcionar muito bem. E eu Bom, acho que aquilo vai funcionar muito bem, os dois. Se o carro for muito porreiro e tal, aquilo vai funcionar. vai. Acho que é daquelas duplas que eu não conheço o americano, não conheço da Fórmula 2, não é? Mas não vejo ali grandes atritos a acontecerem, muito sinceramente. Não. O Albon é um fulano muito pacato, nota-se. É aqueles paz de Deus, Está nunca na vamos paz. ouvir E o o James. Sargent como primeiro, é assim, obviamente que o americano tem sempre aquele hábito de ser um bocadinho mais calm on, não é? Mas Notas acho que pelo estilo dele, é assim, sim, uma mas postura. no primeiro ano pode ser que a coisa até corra bem. Eu acho que aquilo vai funcionar bem, e E ele é é rápido. preciso ver que o chefe, o James Voles, não é provavelmente pessoa para brincadeiras, não é? Ele gosta das coisas, aliás, vê-se muitas vezes Valtteri e James. Portanto, quem se lembra, ele exatamente, ele manda. Pronto, para mim este é o carro mais bonito. Estamos a falar, para quem não está a ver, é o Alfa Romeo. Por acaso está. Já o ano passado Alfa. gostava, agora com preto ainda gosto mais. E atenção, aqui é um dos primeiros pormenores que começamos a falar no início aqui do podcast, que é a malta a poupar na tinta, não é? Porque este preto já é malta a apostar aqui em carbono cru, que tem sido visto em vários carros este ano, sendo que pelos vistos a Mercedes é que terá levado isso ao extremo, mas esse Alfa está do caneco, para não dizer outra coisa. Por acaso está lindo. muito bonito. Está muito bonito. Em comparação com o ano passado, está brutal. O carro perdeu bastante volume. E claro, esta decoração está espetacular. Aqui eles perderam a Orlem, né? do nome e do patrocínio, e agora tem a Stake, que é uma casa de apostas, ou casino online, ou qualquer coisa assim do género. Eu vou só fazer aqui uma à parte, antes de continuares um bocado maldosa. Esta decoração já é um bocadinho para a mudança para a Audi, né? Porque a Audi também utiliza muito o vermelho e preto, em algumas decorações. Pronto. Faz sentido. Faz. Este é o último ano da Alfa, não é? É o último ano do contrato. Não, é o último ano da Alfa. É o último ano da Alfa e depois são 2 anos sim, depois eles vão estar 2 épocas Sauber com Ferrari e com a Audi a pagar as contas. Sim. Exatamente. Sim, a Audi a financiar a Ferrari. Depois motor Audi só a partir de 2026, não é? É isso, exatamente. É isso. Não, mas sim, acho que está uma decoração espetacular. E também, olha, outra dupla que tem funcionado, tem mais ou menos resultados semelhantes. O australiano e o chinês? Não é australiano. O Bottas não, o Bottas é nórdico, é finlandês. Certeza. Eu acho que é o gajo mais australiano do plantel, pá. Nem o Piastri é tão australiano que o Bottas. Aqui a comparação do do veículo. Está mais estreito, sim. Eu acho que ser mais estreito ali na zona dos 7 pods, acho que até houve vários carros que seguiram essa tendência. Agora a nova tendência é do micropod.
Exato, Micropod. sim. Porque a Mas Mercedes, o até ano passado, Shimano- meteu o Zero Pod, não é? O Zero, Era o exato. Zero Pod. Agora é o Micropod. Reparar o fundo plano daqui da Alfa. Volta à imagem anterior, se faz favor, só para quem puder depois ver. Espera aqui. Mas Era no o Insta. fundo plano da Alfa, do lado esquerdo, que é o novo, tem ali um design bastante arrojado que eu não vi nas outras equipas. Todas elas mudaram o fundo plano, ou ali as extremidades do fundo plano. Mas a da Alfa, neste carro, que reza a história, já é a versão definitiva, não é? Que vai aparecer depois, entretanto, Sim, nos testes. supostamente, sim. Supostamente sim, não é? Este fundo plano está muito diferente, pelo menos ali aquela zona no final do capô, não é? E o eixo dianteiro também está mais para a frente. Não sei se Não repararam. reparei. Dá, Sim, dá, peço desculpa que não dá a reparei nesse impressão, momento. não, dá a impressão que está em comparação Sim. com Sim, mas se reparares o Ala também tem um formato diferente, pronto, mas sim, 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 tem. podem ter crescido um bocadinho o chassi, eventualmente. Eu gostava era que eles diminuíssem todos, para ficar carros mais pequeninos. Mas pronto. Vamos ver se o australiano então faz qualquer coisa em condições. Sim, Ora, exato. Eu adoro o corte de cabelo do Valtteri. Não mudas, por favor. O australiano do norte. O Piastri, vi ora, há dias um meme muito bom, que era o Piastri assim muito triste e dizia assim como legenda: quanto és o. Só há dois australianos na. Como é que era? Há dois australianos na grelha. Eu vi isso, sim. Eu vi isso. Ou não, és o único australiano na grelha, mas opá, qualquer coisa assim do género. Mas és Sim, o menos mas é australiano. exagerado. Mais que Exatamente, tu. de todos, é algo assim do género, mas dá muito bom. esta Próximo. dança de patrocínios que há pouco falamos deu origem a outro Não, uma carro decoração muito, espetacular. muito bonito, que foi a Orlen foi para a AlphaTauri e foi dar outra vida ao design do AlphaTauri. São à parte. O Kubica também foi da Rasta ou não? São. Que é o patrocínio Acho que do não. gajo. Era, por acaso, não sei. O futuro dele de lá, na Fórmula 1, ou a presença dele, Sim, depende exato. muito da Orlen, mas Sim. não me parece que ele fosse agora para piloto de reserva da AlphaTauri, que sendo da Red Bull tem pilotos e pilotos mais do que suficientes, não precisavam lá do Kubica. Por Portanto, acho que acaso não, a Red Bull neste momento tem precisamente uma crise de pilotos, porque com aqueles que eles despediram, quer ser o melhor que eles tinham, a melhor vaca da corte, mandaram-no embora por causa daqueles comentários racistas que o gajo terá feito nas redes sociais. sim, mas para piloto de reserva, não me parece que eles tivessem necessidade de ficar com o Kubica. Sim, sim. Não, também acho que não. Eu estou a falar especificamente nesse ponto. Sim, agora os jovens talentos, aliás, é o que se tem visto, não é? Que foram buscar o ano passado, há 2 anos, o Pérez, que foi algo que já não se via. A Red Bull ia buscar um piloto sem ser Desde que apareceu, quase. da escola. Exatamente, sim, exatamente. Foi Ainda o teve que ficou o com o Coulthard Coulter e o Weber, mas foram e o eles que Weber, começaram sim. basicamente a equipa, não é? Pois, Mas foi ao início. AlphaTauri, só à parte, os carros mais bonitos deste ano são italianos. Que a AlphaTauri, não é italiano. Opa, este AlphaTauri, eu tenho ouvido opiniões muito divergentes dele. Eu costumo gostar do carro e este não desgosto. No entanto, principalmente ali aqueles os tampões, eu sei que aquilo tem um nome que me está agora a falhar. É tampões. Em Portugal Os tampões. são tampões. Pronto. Opa, mas esses pormenores em vermelho, isso parece que foi colocado a sapateiro, sem desprimor para nenhum sapateiro, mas assim tipo, ok, já está tudo pronto, a Orlan agora mandou um mail a confirmar como é que nós vamos meter no carro. E colar um autocolante aqui, outro ali Mete nas e siga. rodas. Epá, é essa a impressão que eu tenho, muito sinceramente, porque parece que destoa ali. No final, o destoar até nem é assim mal, porque pronto, dá ali um contraste porreiro com a cor. Não, Mas o parece que foi uma contraste coisa ficou ali, bonito. Não, ali o, chapada o azul mate deste ano, assim mais petróleo,
ou qualquer coisa assim no género, não é? Ficou, acho que Sim, muito bem mas conseguido. realmente agora pensando no que tu estás a dizer, realmente parece que foram ali à impressora, saca aí e pegaram num sticker retangular, espeta É aqui, isso. espeta outro do outro lado, espeta outro na asa, Porque se reparares, com mas exceção a cor dá-lhe vida. com exceção Eu acho que do... até faz assim uma ruptura com as outras duas É cores. isso, E é ele isso. onde tem o Sim, vermelho sim. rompe com o restante da decoração. Por isso é que Pois eu é acho isso. isso engraçado. Faz o E adoro contraste. o pormenor da asa da bandeira italiana. Sim. Na Sou um frente. bocado Eu, soccer. eu E digo atrás isto também, na asa atrás também. Sim. tá, Eu acho que porque... Mas acho que até já costuma ter. tem. A Não, passado, AlphaTauri não tem não tive no isto. próprio símbolo não tem as cores da bandeira. Acho que tem a ideia de já ter visto em Não algum sei. sítio antes. O que eu ia dizer, porque lá está, se repararem, o vermelho está, o local mais complexo onde temos vermelho é realmente no halo, porque de resto é tudo retângulos, é 2 retângulos para os retrovisores, 2 retângulos embaixo, é a coisa mais básica, que não tem dobras, não tem nada, ok, está aqui à pressa, siga, Vou pôr cola, no pronto. orçamento. Está visto que a Orlan mandou pouco dinheiro ainda. Provavelmente, se calhar até foram eles que mandaram os autocolantes já Às impressos. tantas. Faz Se calhar parte. sobraram do Foi o kit. Alfa Romeo, Foi o sobraram kit. do, Eles Mandar. tens aí um sobraram kit do de Alfa Romeo e stickers. siga. Um kit de É. stickers. É, Está aqui lá a está. comparação do Dos 22 dois. com o 23, para quem está a ver no vídeo. E digamos que O 23 é o do lado esquerdo, certo? Sim. o Sim. Não 23, parece, não, o mas 23 é o do lado direito. não, do lado direito, 23 23. O 22 é do lado esquerdo, sim. vê-se ali o vermelho no halo. Não, Sim, do halo. porque contraria a tendência de estar mais gordito ali no Tá. capa. Eu por acaso ia dizer está mais e depois estava a ver assim, está mais gordo. Não, estão basicamente idênticos. O AlphaTauri não mudou muito em termos. Eu acho que é só a nível de capa motor, que onde tu estavas agora com o Pointer, é que fizeram ali uma cove e ele desce mais. Há uma tendência que eu reparei em todos os carros este ano, é que o capô motor o ano passado era mais prolongado, ou seja, vinha mais até lá atrás, até o eixo traseiro. Agora Sim. desce Agora mais é depressa. mais, exatamente. Ele mal por trás do piloto, ele começa logo a ganhar uma amplitude, ou Diferente. 10, como diz o outro, 10 para baixo, Desce para baixo e só para e cima. só para cima. Pronto. AlphaTauri, Outro que não mudou assim muito, mas continua bonito, é o Aston Martin. Já falamos há pouco que entre os pilotos a coisa, vamos ver como é que vai correr, né? O carro continua, eu diria que bom. continua bonito. Estava à procura Ali, de uma fotografia mais, só tem estas, mais ao longe. E não estava a Stanley encontrar. continua forte nas licenças CAD marteladas, porque tem aqui pelo menos 3 soluções das equipas da frente. Vejo aqui um bocadinho de Ferrari, vejo um bocadinho da Red Bull, e vejo um bocadinho da Mercedes, sendo que a Mercedes é normal porque é fornecedor de motores, não é? E não só. Mas tem ali, eles foram copiar bem algumas soluções das outras equipas. Opa, nada de novo. Nada. Como alguém disse, acho que até ainda foi no tempo da Racing Point, copiar por copiar, copia-se os bons, não é? Não se vai Também copiar os frangos. vais copiar o aço, senão não vais ter resultados. Não, exatamente. Fazendo Portanto, só à parte, porque tu mostraste agora nas imagens a tomada de ar de cima, a mais radical volta a ser a da Alfa. A Alfa, nos últimos anos, tem-nos habituado assim umas entradas de ar com designs assim todos excêntricos. O deste ano, não sei se consegues depois procurar uma imagem, mas é assim, uma coisa também toda diferente. Já vamos Aston Martin. ver. do Alfa não. Está bonito. Tá. Sim, Mas sim. Sim. Acaba por ser um bocado mais do mesmo, mas Não traz mas nada de novo, não é? Em termos de decoração, não traz nada de novo. De decoração, sim. Eu gosto muito destas cores, pá, old school, do tempo em que não havia cá patrocínios, pá, e em que as equipas britânicas eram verdes, ou British Racing Green. Exatamente. Pronto, esta na Mercedes não quer utilizar o silver,
mas pronto, em que as equipas francesas eram azuis e por aí adiante as japonesas brancas. Pronto, eu acho que Ok, já tens aí a mesmo partilhar isso também. É tá- isso. estás a ver ali que tem Não- duas não entradas, sei depois muito tem duas bem, por mas cima. não Pronto. se vê aqui muito bem, mas Mas acho que também não é mais nenhuma assim muito mais próxima do que isso. Sim, mas eu, Mas sim, eu, é eu vi qualquer diferente coisa no Instagram, com uma foto precisamente dessa dessa zona. entrada da área que outra vez pronto, inventaram mais qualquer coisa este ano. Mas pronto, a Aston, gosto imenso da cor. Pá, Sim, sim. essas cores, para mim, Eu também são acho que é mais cor. nítidas o problema é que se bem se lembram E aquele pace car naquele verde é de sim, babar. sim. É. O problema vai ser na transmissão, não sei se recordam da última vez que o Mercedes foi preto, como vai ser este ano, confundia-se bastante na transmissão com o verde do na Aston. televisão do Aston. Este ano provavelmente se vai se repetir. Mas eles já o ano passado clarearam Um a bocadinho. cor do Sim. Aston, precisamente. Epá, e porque eles no primeiro ano era mesmo aquele tom, Era mais carregado. aquele verdadeiro verde britânico, não é? E eles entretanto Epá, porque clarearam e o carro até está bastante. se o preto complica as coisas, este ano o preto é a cor dominante e Sim. não vai ser fácil, não é? Sim. Que também é a cor que domina aqui o McLaren, que está mais preto e menos papaya. Eu acho que vou dizer que é a segunda decoração menos bem conseguida. Mas pronto. Não, pá, também não me diz muito sinceramente. Olha, eu gostava bem mais do McLaren cinzento, no tempo quando o Hamilton foi campeão, etc., do que assim. Sei que esta é que é a cor Sim, original, esta é. típica, opá, mas não é que me diga muito, sinceramente. Depois essas cores aí do cromo, era mesmo isso que eu ia dizer, nos tampões, Nas rodas. pá, pá, isso aí, pá, Vamos não dá cuidados com quando nada. estivermos, não é? Com os tampões. Isso aí não dá com nada. Depois diz cromo em tudo que é lado. Pá, Meu amigo. O Zac é o homem dos colantes, pá. O gajo eu mete sei. colantes em todo lado. Sim, dá para perceber perfeitamente. Quem paga manda. Exatamente. Agora, pá, também não é mais do mesmo. Estou curioso para, e falando na McLaren, estou curioso para ver nos próximos anos, porque não parece que vai ser este ano, epá, o Lando, como é que se vai desenvolver a carreira dele, porque eu quero-me parecer que ele, se continuar muito mais tempo onde está, vai-se Já perder. foste. E tenho pena, porque acho que o Mocito tem potencial e gostava de o ver numa equipa melhor, ou a equipa onde está a ter resultados melhores, pronto, mais competitivos. Já Eu tenho gostei alguma mais curiosidade, do Lando. é para ver o Piastri Se vale. se vale realmente a guerra ou não, não é? Sim, isso é curiosíssimo também, porque realmente, caramba, é que eram os dois a lutar por ele e agora ele não dava nada e vai a Alpine rir-se na cara da McLaren no meio da época, ainda havia de ser Exato. de rir. Portanto, Ia ser a Alpine a engraçado. meter o Alonso a rir-se no paddock deles, muito bom. Não, também estou curioso. Opa, mas não, mas acho que ele se vai safar, moço, porque ele já nas fórmulas de promoção ele dava cartas, portanto, eu Sim, acredito ele não que é mau, não. eu Sim, mas acredito pode ter o mesmo problema que teve o Ricciardo, atenção. Pode. Também já me lembrei disso, que o carro está na mesma casa, não é? Ah, vamos lá ver. Lá está, Veremos. O Lando adaptou-se, não são todos iguais. E provavelmente o que pode ajudar é o facto de o Piastri é o primeiro Fórmula 1 que vai conduzir, para todos os efeitos. Sim. Ou seja, pode-se dizer que, claro que todos Digamos têm um que estilo é de aquilo que ele se vai habituar, não é? É isso, é um bocado isso. Apesar de o estilo de condução ou a preferência já vem de trás, independentemente de conduzir o Fórmula 1, Fórmula 2 ou Fórmula 4, se gostas mais de carro vestido de frente, mais sobrevirador, pronto, a tendência mantém-se sempre. Agora, é sempre o Fórmula 1, é aquilo que ele se vai habituar, é o topo que ele vai, é o primeiro topo que ele vai conhecer, portanto, pode estar em vantagem por aí. Sim.
Pode ser, sim. Vamos ver. Eu É isso. não fiquei grande fã do rapaz. E aliás, só para terminar, este carro já eu noto, não sei se viram notícias, eu noto que a própria McLaren não está com grande confiança neste carro, porque logo após o lançamento, logo para no mesmo dia, no dia seguinte, já vieram dizer que têm identificado as fraquezas do carro e que que Então, o podem carro vir a ainda agora mudar. saiu, já tem fraquezas. Pá. Pá, foi Ou exatamente seja- o que eu achei. Ou seja, mais uma porca. Pois, A McLaren está o verdadeiro estilo, pá, de carro inglês. Não é? Eles que Como os se carros da dediquem estrada, à pá. Indy, eles que se dediquem à Aquilo só Indy, dá que problemas, pá. a Indy, agora, não sei se sabes, acho que foi a McLaren, que logo no primeiro e no segundo ano que foi para a Indy, houve uma corrida que tiveram problemas, nem sei se chegaram a conseguir participar, porque se enganaram a converter as unidades do sistema métrico para o sistema imperial. Esqueceram-se que aqui é metros. Sim, é uma situação, não sei especificar, mas é uma situação assim. Esqueceram-se que aqui é metros e lá Pá, o mas quilómetro e eles- lá é mas eles são O milha. carro tinha ingleses. 3 vezes o Mas tamanho, eles pá, são- aí não. Mas eles são ingleses, Pá, também é. eu vou tentar é encontrar. milhas, não é? Assim, sim, Sim, eu vou mas tentar depois de ser encontrar. unidades não deve ser de velocidade, devia ser para as medições do carro, não é? O carro, Acho em que vez sim, de acho ter 3 metros, tinha 6 ou 7. Epá, foi assim uma situação qualquer. Eu se encontrar depois até partilho no nosso grupo. Eles O depois carro era até- pequenino, era um micro machine. Eles depois até tinham. Não, eles se fosse grande, depois até tinham que lhe meter uns lemes e uns remos de Exato. emergência. Exatamente. Pá, Ora, portanto, o Alonso passando já por ao. lá andou. Ferrari. O carro mais bonito. Foi esta a apresentação que tu achaste melhor, não é? Claro, fazer festa é fazer à grande, não é? Orquestra, sim. anos de espectadores, pá, na nossa pista privada, Cantar para o mostrar como é que isto. hino, Hã? Festa. cantar o hino italiano. E o carro logo a andar. Opá, sim, isso Sim. realmente, O carro logo a andar sim. em frente aos adeptos, pá, né? Pois é incrível. isso, e com uma bancada de tifosi atrás, isso. não é? É fazer, é assim, e eles podem não andar nada, mas fazer festa eles sabem. Ora. Já Pouca tem andado circunstância. melhor. Já tem andado melhor. A corrida com o Cristiano também acabou, não é? Quer dizer, Eu gostei de os ver a voltar à frente, aos lugares da frente no ano passado. Pá, Sim. não vou, confesso que gostei. Mas já estavam a merecer. O último campeão pela Ferrari foi o Kimi. 2007, só. Foi o Kimi. Portanto, muita gente que vê Fórmula 1 hoje, nessa altura, ainda andava na primária. Portanto, Se calhar, sabe. alguns nem eram nascidos. Provavelmente. Portanto, só A para ter miúdos aí a gostar da Ferrari, para que nem sabe o que é ganhar um título pela Ferrari. É isso, e Exato. sportinguistas, vá. É isso, exatamente. Portanto, Olha, Frederico Vassar, será que vai dar conta do recado? Vi hoje uma coisa na net. Faz cuidado. então se estava na neta é porque é verdade. Não tens hipótese. Primeiro título do Schumacher na Ferrari foi à 5ª temporada com um diretor desportivo francês. Ora bem, o Leclerc é a sua 5ª temporada com diretor francês. Olha as Ulala. teorias da conspiração. Ulala, Hum, ulala, hein? C'est fait, hein? Isto já aqui, sonhos úmidos pá, em muitos tifosis, para que vai ser agora. Em Fiorano já está tudo alagado. Sou-te sincero, não me importava nada, muito sinceramente. Pá, Também só não. gostava é que não fosse um capote muito grande, para dar emoção até novembro, ou até outubro, novembro. Olha, mas até te digo mais, era qualquer um dos pilotos da Ferrari pode ser campeão, para mim não tem problema nenhum, mas era 1 e 2, tipo campeão, vice-campeão e vocês não construtores. acham? Tipo, fazer um hat-trick. Vocês não acham que o Charles, vamos ver como é que está este ano, mas ainda sob pressão, ainda erra muito? Isso Vamos O ver ano esta passado vez. errou. O ano passado errou muito, não é? O Charles, por Porque mim, é dos melhores pilotos. metade foi da equipe, metade dos erros foram da equipa, mas a outra metade foram do Charles. Foi dele. Pá, Sim. aquela saída em Imola, quando ele foi em frente em Monza, se não estou em erro, foi ano passado que ele foi em frente em Monza. Foi. Não, foi em Não França. sei se foi em Monza, mas Paul foi. Ricard, foi em Paul Pois, Ricard. não sei se foi. Mas opá, foi ele que foi. O de Paulo Ricard, E em por exemplo, primeiro, foi e em primeiro escandaloso. nessa altura, não é? Sim. opá, E para era
uns segundos valentes ao Max. Para um gajo que luta, estamos todos suscetíveis a errar e que nenhum de nós ia lá fazer melhor, certo? Mas temos de opinar aquilo que acontece. Nem metade. A exceção do Nuno, vá, pronto. Pelos vistos o Nuno consegue. Sim, exatamente. Opa, mas na PlayStation. Até eu, no sofá. Mas para quem aspira a ser campeão do mundo e tinha largas possibilidades de o ser, principalmente durante o primeiro terço lá da temporada, tinha de atinar mais um bocadinho. Pronto. Foi coisa que o Max acabou por conseguir fazer, que ele também dá-nos errava como tudo, e depois pronto, amadureceu. E melhorou nesse aspecto. E eu acredito que o Charles lá vai chegar. São dois tipos de erros diferentes. Eu estou falando do Max há uns anos atrás. Durante o ano havemos de falar do Max muitas vezes, eventualmente, mas eu acho que são erros diferentes. E o Max, por incrível que pareça, eu acho que o Max e o Leclerc, em termos de pilotagem, são muito parecidos. Achas que sim? Acho. Há uma grande diferença. Depois não tem aquela agressividade que tem o Max. O Max, principalmente até ser campeão no primeiro ano, o gajo não media. Okay? Não. Ele era completamente mas irracional. sabe extrair do carro para coisas que só ele sabe extrair. E vantagem. Por exemplo, com o Pérez, a diferença, o carro... É que se vê os grandes pilotos, não é? Da conspiração, claro. Mas o gajo tirou coisas que ninguém tirava daquele carro, provavelmente. Ou só... pilotos do calibre do Max. Agora, o Leclerc, mesmo ano passado, com um carro do topo, o gajo em qualify, ok, fez voltas e fez pole position, porque eu acho que até foi ele que fez mais pole o ano inteiro, não foi? Chegou, ou o Max ultrapassou, já não me recordo. Mas houve uma altura ele levava o dobro, sim. Ele levava, se ele tivesse levado o número de vitórias que levou de poles, tinha sido campeão do mundo. Sim, ou até a grande parte da época ele sempre que fazia pole não ganhava. Exatamente. Mas o gajo, nas pole position, naquela volta rápida, naquela que vale tudo, ok? Ou não vale nada se não chegares ao fim, o Leclerc tirava coelhos da cartola fantásticas. E eu acho que é nisso, e por isso é que eu os comparei, porque são mais ou menos da mesma geração, os dois, não é? E tem essa capacidade, ou seja, isso já é o olho de campeão. Quando tu consegues ver aquilo que os outros não veem, já tens a estrela de campeão. Agora sim, o Leclerc falta-lhe alguma maturidade. Maturidade, nem é maturidade, eu vou dizer que é mais cabeça. Sim. Que isso o Carlos já tem. O Carlitos já tem essa visão de saber gerir estava aqui a ver corrida. e confirmo, o Charles tem 9 poles o ano passado e o Max 7. E o Carlos tem essa cabeça, não é? Aliás, depois de lá daqueles filmes todos de boxe, não é? E o famoso Stop Inventing, mostrou que o gajo conseguia andar àquela velocidade para gerir a corrida, fazer de engenheiro. Exatamente. Pronto. E isto, por exemplo, aliás, eu na minha opinião, à exceção obviamente da dupla da Mercedes, que tem lá o Hamilton, a melhor dupla da Fórmula 1 é sem dúvida a da Ferrari. Olha que eu não dava... Com Carlos. Eu sou muito sincero, quando o Carlos foi para a Ferrari, quando soube, eu não percebi na altura, porque eu não via no Carlos... Mas já percebeste agora? Certo, sim, é por isso que eu estou a dizer, eu não via no Carlos, um gajo à altura para estar numa equipa com o nome da Ferrari, muito sinceramente, na altura eu não percebi, o que é que eles viram? Estão com problemas de dinheiro e foi buscar um piloto mais barato? Ele não tem que chegar. Não via o Carlos, não é isso. Nome na Fórmula 1. Eu sei. Não, o nome da Ferrari. Estou a dizer que não via o Carlos como um piloto adequado para correr numa equipa com o nome da Ferrari. Okay. Percebes? Pronto, agora percebi. Mas por acaso, olha, acho que ele tem já provou o valor perfil porreiro. Acho que ele tem um perfil porreiro para piloto de Ferrari. Aliás, os dois têm o perfil da Ferrari. Gentleman's drivers, gajos muito bem educados,
pá, quase sangue azul, não é? Porque quer um, quer O outro. Sainz tem uma escola, não é? Em casa, não é? Sim, sim. Mas enquanto pronto, o Leclerc é meio já quase príncipe de Mónaco, não é? O próprio Carlos, não é? É o príncipe das Do tipo, Astúrias. Não o é gajo Astúrias, ele é de Madrid. é de Os Madrid. Pois Astúrias é o o das Fernando. Astúrias é o Alonso. Isso é o É o Fernandinho. Nandinho, é o É isso. Nandinho. Não, eu acho que é a melhor dupla, quer em termos de piloto, quer em termos de imagem para a própria Ferrari, pá, acho que é fantástico. E o Nuno, lembro-me perfeitamente, pá, uns anos valentes, quando nós comentarmos a Fórmula 1, o Nuno e eu, e eu dizer-lhe já nessa altura, do tempo da Toro Rosso, quando o Carlos Sim. aparece na Toro Rosso, ou melhor, o Carlos já estava na Toro Rosso, metem lá o Verstappen, e eu dizer ao Nuno, pá, o Carlos é mais piloto do que o Verstappen. Pá, obviamente Mas estou não é. enganado, Não é porque o mais Verstappen já piloto. tem 2 Pois. títulos, mas eu acho que já nessa altura desvalorizavam demasiado o Carlos Sainz. Ou seja, o Carlos Sainz sofreu. Eu acho que normalmente, enquanto por exemplo o Mick sofre de um problema que é preencher os sapatos que o pai deixou, ou seja, há uma expectativa muito grande Sim. e já faz dele do campeão. O Sainz foi ao contrário, foi tipo, epá, este gajo, o que é que este gajo está a fazer? Pá? O pai dele era piloto dos ralis, pá, o gajo, ou seja, o nome aqui não o ajudou. Eu acho que foi o Prejudicou. feito ao contrário. E ele teve que provar, não é, todos esses anos, quer na Renault, pronto, depois de se desvincular da Red Bull, etc., todas aquelas confusões que ele teve que passar, não é? E ele teve sempre que provar, ano a ano, pá, o seu valor. E acho que isso faz dele ainda muito mais forte. E ele, o ano passado, mostrou a força mental que o gajo tem. Porque o início de temporada que ele tem, ok? Com saídas de pista, não se adaptar ao carro, levar 20-0 do Leclerc, ok? Sim, que ele também ainda teve ali uns errositos, Umas uns corridas, pequenos. Eu acho que lembro-me da Austrália, eu no logo na início da primeira época, volta. lembro-me no início da época até de ter comentado contigo de que achava que faltava ao Carlos aquele Q Factor, né, de campeão, aquele último passozinho, último degrauzinho para ser campeão. Que também esse último degrau também passava um bocado por vencer uma prova, que depois veio a Finalmente. conseguir e não sei o quê. Tira-te a pressão das Finalmente. costas, claro. Exatamente. E eu acho que ali, meio da temporada para a frente, que também coincidiu um bocado com a queda do Charles e a ascensão do Carlos, eu acho que ali, a partir de uma certa altura, ele começou a ganhar confiança, houve a vitória, houve ali mais uns bons resultados e acabaram por, se calhar, potenciar, catapultá-lo para este ano mais forte. Vamos ver se isso se confirma, não é? Exato. Não sei. Olha, Próximo. Vamos passar para o próximo. moving on. Ferrari. Agora o Merc. Black Arrow. O Black Arrow. Pois, eu gosto mais do Parece Silver um bocado- Arrow, É um honestamente. nome um bocado mas- pornográfico, Black Arrow, não sei porquê. É Black Arrow, não é Black Hole. Ei! Já foste O que está- YouTube. Exato. Já vai levar um ban para maiores de 18. Eu ponho um pi na edição. É. Aqui o carro é Metade quase em todo. carbono. É mais de metade, porque é até Exato. as fotografias mais próximas, eu não sei se tem aqui ali da publicidade do TeamViewer para cima, é que é pintado, para baixo é tudo Exatamente. raw. Aliás, Atenção, eu o acho Toto que Wolff disse que foi um grande foco, um dos Foi grandes peso. focos deste ano foi tirar peso, sim, sem Exatamente. sombra de dúvida. Atenção, que eu acho que enquanto, por exemplo, o ano passado ou há 2 anos, a Red Bull gastou demasiado orçamento em catering, ok? Exato. A Mercedes este ano, pá, para não atingir o teto orçamental, vamos poupar na pintura. Esta malta, se Poupa na começar a tinta, partir pá, isto aí são mais. carroçaria, Eu não sei, Rodialac. eu não tenho ideia assim do que é, mas para ter uma noção, eu naquele data, o meu tio agora já está reformado, mas ele era pintor e de vez em quando faz umas pinturasitas. Ele no outro dia me estava a dizer que o mínimo que vendem de tinta para pintar carros são 200 gramas. Uhum.
que segundo ele dá para pintar muita coisa, não é? 200 gramas. Ou seja, aqui estaríamos a falar, pá, sei lá, vamos pôr aí 3, 4 vezes mais do que isso, são 800 gramas. Foi o que Na eles... loucura, 1 quilo, não é? Na loucura, 1 quilo foi o que eles São os pouparam. centésimos de segundo por volta. Sim. É, Há sempre qualquer Tudo coisa. conta. Tudo conta. Puxa a imagem atrás, que eu acho que este Mercedes tem um pormenor espetacular. Pá, eu não sei se foi propositado. Não, para o início. Mais uma. Aí. Não, volta outra vez. Assim, Outra vez para a direita. Sim. Essa. Já viram bem essa grelha quase a ir buscar um Mercedes? não, mas isto parece quase os rins, mas é do BM. um BMW, Mas exatamente. os primeiros Mercedes também tinham a grelha assim. Será que lembro sim Os aqueles 190 ou qualquer coisa. Tenho que olhar para o 190 do meu sogro. Pronto, até há uns epá, e por acaso- com as grelhas mesmo assim na vertical, os mais antigos. Sim, exatamente. Sim, Agora, pá, achei Agora, engraçado esse não pormenor. sei se De foi certeza esse que isto- pormenor foi inspirado nisso ou não. Não sei. Não sei se foram buscar isso, mas pá, lembrei-me disso. Isso ao nariz de porco, mas pronto. Pois, exato. Mas o carro O segue carro mais está ou menos ali. a filosofia do Sim. ano passado. Então, os nanopods, não é? De lado. Não, esperamos que não, micropods. Esperemos esperemos que ainda não micro. siga a mesma filosofia, do Não. ano passado, senão Não, o sim. Hamilton e o Russell vão sair de lá bem shakes. Não. Absurdo. Eu não sou o grande fã da Mercedes e mesmo do Toto Wolff também não vou muito à bola, mas gostava muito honestamente, para bem do espetáculo, que Sim, houvesse o tio, luta a pá. 3 este ano. Gostava de ver a Mercedes já de Tu volta não à gostas da motociclo. Mercedes nem do Toto Wolff. Não vou muito à bola Fight. com eles. Fight. Quem é que convidou este senhor para aqui? Não vou muito à bola com Eu eles. por acaso aprecio a maneira de estar do Toto Wolff. Também. Acho muito Gosto. excesso de presunção naquela casa. Não acho. Tu não vias Fórmula 1 do tempo da Ferrari. Pá. Presunção e água benta Volkswagen. nunca foram demais, não é? Já Estou a dizia falar da outro. Mercedes, não estou a falar da Ferrari. Pronto, Estou a falar da Mercedes. Tu, quando tens os títulos que tem a Mercedes, uma equipa que basicamente eles não mexem. A Mercedes teve 2, 3 anos, não é? No tempo que teve lá o Schumacher, a afinar a fórmula. Atenção, depois? eu não lhes E tiro o depois? mérito, muito pelo contrário. A partir Isso daí, é epá, impossível. eu acho que é assim. Eu por acaso gosto muito do Toto Wolff, acho que é, para além de ter aquela postura de businessman, que acho que é uma coisa também que fica bem, para não ser só broeiros e pistoleiros sim, no sim. paddock da Fórmula 1, não é? Dá sempre um bocadinho de brilho, um bocadinho à coisa. E Pá, marido eu da acho- Spice Girl. Isso, sim, não quero falar desse senhor. Por acaso na apresentação não falámos do Bronco, não é? Mas pronto, não interessa. Eu acho que nisso o Toto Wolff traz mais qualquer coisa ao paddock. Mas depois a postura e a atitude, eu não percebo que assim, se é Red Bull é fixe, porque é Red Bull. Se é Mercedes, não, é Mercedes, não pode ter esta atitude. Quer dizer, o gajo partiu uns 7 em 2021 porque estava tolo com as decisões de corrida. Toto Wolff. Eu nem vou por essas coisas. O Christian Horner diz porcarias, não é? Cagadas. E já não vamos falar no Helmut Marko. Sim, mas esse já sofre um bocadinho de doenças derivadas da idade, não é? Portanto, velhice traz de coisas, demências Traz. e pronto, dizem que infelizmente estamos longe da idade. Eu acho que já. Exato. Eu acho que eu gosto da Mercedes. Não é a minha equipa predileta, obviamente. É Ferrari. Fico já dito neste episódio. Pronto. Mas aprecio bastante a Mercedes. Aprecio o Ferraristi. Sim. Aprecio como piloto, obviamente, o Hamilton e o Russell. Acho que o Russell, por exemplo, tem uma carreira até chegar à Mercedes que lhe dá mais valor. Okay? O Russell lutou, fez tudo o que tinha a fazer para estar ali.
100%. Se ainda há pouco dissemos isso do Carlos, ou algo semelhante, opa, do Russell aplica-se em dobro, se calhar. Exatamente. Pá, eu gosto muito da Fórmula Mercedes, gosto muito deste carro. Este carro está lindíssimo. O último carro preto da Mercedes não correu muito bem, quer dizer, até correu. Depois cada um vai ter a sua opinião. Depois podemos, um dia deste, falar sobre a Abu Dhabi 2021. Hoje não. Mas a última vez que andaram de carro preto, perderam o campeonato. Vamos ver se este ano ganham, não é? Sim, já agora. Não, eu gostava de voltar a vê-los ali, os três. A luta é sempre bonito. Eu por acaso. Sim. É mesmo isso. E já que isto é o episódio 0, também para nos ficarem a conhecer um bocadinho melhor, opa, eu, acima de qualquer predileção de equipa ou de piloto ou etc., opa, aprecio uma boa corrida. Sim. Opa, se ganhar o Latifi, está tudo bem. Agora não vai ganhar certamente. Era feriado no Canadá, pá. Era feriado no Canadá uma semana. Opa, no Canadá. Exato. Eu gosto essencialmente de ver uma boa corrida. E temos, ainda há pouco vi um post, um meme também acerca disso, que dizia algo assim deste género. Podemos ter a predileção que tivermos, ser adeptos de quem formos, mas quando há um piloto do meio do pelotão ou atrás e que ganha ou faz uma pole pela primeira vez, todos sorrimos. História de Cinderela, não há hipótese. Queres melhor do que 2022 o K-Mag? Com aquela pole position, esquece, caída no colo. Esquece. Eu acho que foi no Brasil, sim. Como tinha acontecido já o Hülkenberg. O Hülkenberg no Brasil tempo da Williams, o gajo tinha 18 ou 19 anos, saca uma pole position porque começa a chover. Foi da Williams. E depois no ano seguinte é despedido. Pronto. Só por causa das coisas. Foi no Williams. Foi no Williams. Depois é que ele foi para a Force India, estava na ideia, até tinha sido na Não, foi no Williams. Foi. O Brasil costuma dar assim umas surpresas porreiras. Mas lá está, estava no sítio certo, à hora certa. Foi o primeiro a fazer a volta, foi o primeiro para a pista, os outros enconaram, pronto. Valeu-lhe 0. Que não teve pontos, saiu fora logo na primeira volta. Mas não interessa. Valeu aquele momento. Mas já ficou para a história? Está lá o nome dele. Está lá o nome dele. Isso é que interessa. Regressando aqui ao tema do espetáculo e ao tema das boas corridas, etc. Como é óbvio, eu acima de tudo gosto de ver um bom espetáculo. Eu tenho a minha equipa, tenho os meus pilotos. Também é uma coisa gira que eu acho que a Fórmula 1 também se distingue um bocadinho, se calhar, de outros esportes. Conseguimos pelo menos apreciar mais do que um piloto e do trabalho que ele faz quando está dentro de um carro. Sim, espero que não volte a acontecer coisas como aconteceu em 2021 e espetáculo para a frente. Uma coisa que tenho gostado de ouvir nestas apresentações, o Hamilton acho que finalmente será reencontrado. Tenho um amigo que quando falamos das corridas ele diz sempre que o Hamilton passou 2022 quase todo naquela corrida da Abu Dhabi, não é? Naquela curva, naquela esquerda da Abu Dhabi onde perde o título, mas acho que ele finalmente saiu dessa curva e vai nos surpreender novamente este ano. O ano passado eu acho também... que ele o ano passado não teve tempo foi de sair dessa curva, porque nem carro saiu da curva, meteu-se num porco, não é? Depois meteu-se num porco ainda por cima que tremia como o caraças. Pois é isso, ele não conseguiu, mesmo que quisesse, não tinha transporte para sair. Porque a melhor maneira dele dar a resposta era na pista, não é? Sim. Vamos saltar para dentro do carro e vou-te mostrar como é que é, mas dar-lhe um porco com Parkinson, esquece, não dá. Completamente. Aquilo Sim. Por falar em porco. Tem uma imagem com uma versão toda rosa, mete essa. O cor-de-rosa vai ser. Eles já tinham anunciado há uns meses que iam ter uma livery especial para as 3 primeiras corridas. Sim, Bahrein. Foi no ano passado. No ano passado não foi para as 3 primeiras, foi só para uma. Sim, mas foi para uma. 2 ou 3. Uma ou 2. Foi mais que duas. Isso tenho a certeza. Foi para aí 2. Isto vai ser agora para a Austrália, Bahrein e meio aqui, Qatar, para aí, ou algo assim do género.
Volta para o azul, está-me a ofuscar as vistas. Bahrein, Arábia Saudita, Austrália. Arábia Saudita. É isso, eu não quero um país desses do Oriente. Olha, passa para Ele não viu, não. Passa para o azul. Para o Júlio. Senão tenho que buscar os óculos de sol. Melhora um bocado. Eu, por acaso, acho que este ficou demasiado preto também. Gostava carbono. mais... Está tudo a poupar nas tintas. Tá, nota-se perfeitamente aí abaixo de onde diz Castrol, naquelas essas Não saídas é de ar, preciso aí. o carbono ali Sim. Carbon à mostra. fiber. Carbon fiber. E o ano passado, olha, até esta imagem de cima se via Sim. aqui bem mais... O azul do ano passado era mais gelinho. Já repararam também que eles foram fazer um copy-paste, também usaram a licença de CAD da Ferrari. Também faz covinha. Olha aqui. Sim. Covinha também. Usar a licença Opa, de cá. mas- Mas o AutoCAD não cancelou as partilhas com a Netflix. Não, ainda não. Só Netflix mesmo. Não, eles para poupar por causa do teto orçamental usam todos a mesma licença do AutoCAD. Fantástico e tal. Exatamente. Mas pronto, Tem os pormenores, eu até não desgosto do Bem, carro. a verdade é que foi, se não me engano, foi o primeiro dos últimos, não é? O ano passado, dos últimos, quer dizer, do segundo pelotão. E sim, ficou à frente da McLaren. ficou à frente da McLaren e o motor do Alonso, ou os motores do Alonso partiram meia dúzia de vezes. Se não tivesse partido, Tinha sido imagina que eles tinham vice-campeão, ficado. qualquer coisa. Imagina que eles tinham ficado. Sim, houve uma altura, a meio do ano, que o Alonso disse que já tinha perdido, não sei, 20 e tal, ou 30 e tal pontos. Eu não sei como é que ele fez aqueles cálculos. Ele devia estar a pensar naqueles que perdeu no início do ano, quando caiu de bicicleta o ano passado. Exato. Provavelmente. Que ele sabia que ia fazer grande resultado nesse. Ele perdeu os pontos na boca, que ele acho que partiu a boca, não sei o que, e era esses pontos que ele estava a falar. Ele foi atropelado de bicicleta. Foi. Sim. Exatamente. Eu, por acaso, tenho que concordar com a mudança do Alonso. Depois de ver a temporada do ano passado, um gajo com 41 anos não pode perder tempo. Com este mono, quer dizer, o caralho do carro. Achas o que foi carro para do melhor? outro não avaria, não é? E Achas este que foi para melhor? carro, está sempre a queimar. Queima qualquer merda. Mas olha, achas que foi para melhor? Como fiabilidade, sim. Como resultados. E ele olhou e disse: bem, Mercedes 190D, pronto, é isto que eu vou. Não é? Exato. Mas como resultados. E é melhor, e era a única forma do Alonso finalmente conduzir um Mercedes. A única marca, acho eu, de topo que o gajo não conduziu foi o Mercedes. Ele para a Mercedes oficial não ia. Ele até motor A anda. McLaren já tinha fechado aquela porta definitivamente. Ele até motor anda já P2. conduziu. Ele até motor anda já conduziu na McLaren. Pois foi. Sim, os motores de GP2. O GP2, GP2 Engine, exatamente. Agora, se for para melhor, não sei se não vamos. Outro dia estávamos a falar e olha que não sei se não vamos ter outra vez o Honda GP2 Engine nos McLaren. Exatamente, na McLaren, sim. Agora com estas mexidas olha, coisas. Essa é outra. Não sei se viram hoje. A McLaren está completamente a abrir as pernas para propostas de fornecimento de motores. Não sei o que é que se passa na McLaren. Eles estão. A McLaren é uma oferecida, Aquilo. Dá-me a sensação que a época ainda nem começou, eles já sabem que vai correr mal e já estão a procurar soluções para problemas que o público ainda não viu. Exato. Mas eles já sabem o que têm. Isso é a mesma coisa que tu assim. Eles dizem assim: eu sei o que tenho em casa. A Mercedes, desculpem, a McLaren acho que é um castelo de cartas. Acho que é um bocadinho, nos últimos anos, um castelo de cartas. Está assente na fama do passado. Está assente no nome. Mas não pode. E perdeu ali alguma coisa. Não vou dizer que perdeu a mística, ok, mas perdeu alguma coisa ali ao longo dos anos. Perdeu algum rumo. Assim, a McLaren sempre foi uma coisa, eu nem sei se isto vem, muito sinceramente, nunca procurei. Por acaso seria um muito bom filme, já Hollywood, se estivesse a ouvir, filme do Bruce McLaren, que é a história. Mas a McLaren sempre teve muitas regras muito esquisitas, que só a McLaren tem.
troféus, isto até foi um dos motivos pelo qual o Hamilton sai da McLaren. Sim, Os troféus não vão para o isso. piloto. Não, Portanto, os ficam troféus outros das lá no vitórias. museu. Na Sabes porque é que altura, ficam no museu? não sei, Para, diz-me. para eles depois poderem ter cenas para penhorar para pagar as dívidas. É o que eu ia dizer, para depois Pai, penhorar. então eles, pai, o ano passado, há 2 anos, então eles não venderam lá a sede e para passarem a pagar a renda para a venda em caixa, fazer encaixes financeiros na equipe. Portanto, Isso foi um negócio do Zac, para meter uns stickers cá fora, qualquer coisa. Meter uns pronto, autocolantes para ir na fachada. portanto, eles assim têm valores para penhorar. Mas sim, Essa isso que verdade. disseste eu já sabia, por acaso também acho completamente não faz sentido. Mas O mesmo campeonato de do tempo da construtores, parceria, pronto, mesmo do tempo da pilotos não. parceria, porque é que a parceria Red Bull-Honda funciona da maneira que funciona? Top, ok? E a McLaren não funcionou. Eu lembro-me da altura que o problema da McLaren foi não ter aberto as portas aos engenheiros da Honda. Ou seja, a Honda estava a desenvolver um motor que não sabia em que chassi é que ia meter. Não tinham Pois. qualquer tipo de informação sobre o carro. Pá. E o motor não é só pegar no motor e encaixar. Não. É tipo, metes aqui, isto está a funcionar. Pá, é uma coisa que tem que ser um bocadinho trabalhado junto com o chassi, que é a aerodinâmica e todos os componentes que estão à volta. O próprio E na chassi, altura, aquecimento, o espaço tudo para isso, tudo refrigeração, isso. tudo, claro. E na altura lembro-me de ver uma coisa dessa, ou seja, a McLaren, pá, eu não sei de onde é que vêm essas histórias ou essas teorias ou essas ideias que cá para lá para aqueles lados, mas eu acho que É da maçonaria inglesa, pá. foi bonito, principalmente com essa voz. Mas acho que é o principal problema da McLaren, que não sei se ainda se mantém à data de hoje, mas de certeza que deixou muitas sequelas, não é? Digamos assim, na equipa, e aquilo para dar a volta não vai ser fácil. Aliás, eu infelizmente vejo o futuro da McLaren da mesma forma que vejo a Williams. Pá, vai entrar um grupo de investimentos quaisquer, pá, Vai ser uns árabes, de certeza. Sim, já teve, sim, já sim. teve, já teve mais Aliás, que aquilo já. E aquilo já tem uma grande parte das ações já são de árabes, já de um Sim, fundo de investimento árabe. é daquele Era aquele que morreu há gajo, dias. daquele, morreu? Não era Não, daquele, morreu. Não? o príncipe não sei de onde, que até há algumas corridas do ano passado, acho que até é um gajo, acho que até é do Qatar mesmo, lá um sheik, um príncipe qualquer do Qatar, que até deu, quando a Fórmula 1 foi lá, ele foi lá cumprimentar o Lando e assim, Não me recordo de isso ver isso. passou, sim, É? mas esse é um Capaz. dos maiores acionistas Da McLaren. da McLaren, sim, exatamente. Da McLaren equipa, não é? Porque acho que automotivo, depois é uma coisa, é automotivo, ou lá como eles lhe chamam, o departamento da venda dos carros, que não está ligado à equipa. Não te Acho sei que, dizer, isso por acaso, acho que aquilo está a funcionar bem. Pá, coisas do arco da velha. só se for lá, ou aqui a última vez que vi uma McLaren na estrada já vai há um tempinho. Mas isso é aqui também, quer dizer, Mas lá em Inglaterra. que tenha. Lá, sim. Pronto. Mas não sei, é provável que seja separado, o que acaba por fazer sentido. Falta falar, e até por, entretanto, despachar terminar. Pá, falta falar da apresentação do ano. E acho que até é uma boa. Da apresentação do Falta-nos ano. apresentar um carro. Sim, falta um carro. Falta um carro, malta. Que não se falou. Qual? O safety car? O Ferrari do Carlos Sainz, pá. Ah. Quase tão badalado, pá. Foi quase tão badalado como. Isso é o carro de serviço, não? Isso é o carro de serviço. serviço. Não, ele diz que o gajo comprou aquilo. Diz que eu Também. troquei o Golf por isto. Também, exatamente, ele tinha um Golf. Sim, ele diz que é o primeiro carro que comprou, não é? Que compra, exatamente. Ele tinha um Golf que tinham sido os pais ainda a comprar. Vocês toparam. O carro está lindíssimo. Pá, o gajo, sim. E está personalizado, tem lá o nome dele e não sei o quê. Esse é o Smooth Operator. Smooth Operator, Isto é bom para engatar gajas. Tipo, entra no carro. Como se ele precisasse de um Ferrari para isso. Exato. Não, basta ver a cena da porta, Smooth Operator, só para tu saberes. Agora, eu achei imensa piada, pá, porque isto foi quase tão badalado. Eu acho que até foi mais badalado de qualquer apresentação de Fórmula 1 este ano. Eu vi mais vídeos do carro do Carlos Sainz do que dos outros Fórmula 1 todos. Mas pronto.
Acho que é um bom. Foi verdade, sim, senhor. E quanto os outros é isso. pilotos, nós nem sabemos que carros é que eles conduzem. Nada. Praticamente. Nem interessa. Não é verdade. Mas pronto, fundo. opá. Mas estão a ver aqui alta jogada de Martin, que está aqui. Está aqui o bicho. Que lindo. Eu gosto desta foto da traseira. Olha para isto. Jesus. De puta madre. Jesus. Olha, está com pneus Olha duros. aqui. Olha, Banda branca. Smooth Operator. O Smooth Operator. O próximo que ele vai dizer Stop Inventing. Exato. Sim, porque ele quando encomendou este carro ainda não tinha dito esta famosa frase, não é? Não, o carro está brutal. O carro está brutal. Pá, e o gajo quando faz o primeiro... Aquele cold quando sai da start. garagem, sim, o cold start e depois vai andar na estrada com o carro. Pá, e o gajo a puxar aquilo e ele até nota-se mesmo a cara da alegria do moço. Brinquedo, parece um puto no dia de Natal. Completamente. Olha uma página Ora, espetacular. Estamos já aqui na hora e meia. Vês, António? Sim. Por aqui, isso 20 minutos, meia hora, está bom. Sim, claro. É assim, se o Max este ano fizer as mesmas corridas, fez o ano passado, vai ser 20 minutos. Tipo, pronto, ganhou o Max, houve uns gajos que andaram lá atrás, jogados uns com os outros, pronto, está A fixe. tentar apanhá-lo, está bom, exato. O Pérez não é um caraças. Espero que não seja assim, muito sinceramente. Não, também não. E eu tenho muita expectativa. E esses carros, aliás, também, e mesmo só para terminar, estes carros, o regulamento, proporcionou-nos carros lindíssimos. Eu não me lembro de ver Fórmula 1 tão bonitos como este. E os deste ano, em que as equipas tiveram mesmo a possibilidade de evoluir os seus carros, os carros estão brutais. Não é só as decorações, em termos de linhas, são carros. Não são naves espaciais, já de asas, como vimos muitos anos. Asas estreitas, carros largos, coisas assim, mirabolantes como tivemos ao longo dos anos. Os carros estão lindíssimos. Isso aí... sim, sem dúvida. Uma coisa que já faltava, a jantezinha maior, compõe ali o ramalhete de uma forma que já estava a ser precisa há muito tempo, sem dúvida. Sim, sem dúvida. Nuno. Jante 18. Pronto, meus amigos, resta-nos pedir aos milhões de pessoas que nos estão a ouvir, que nos vão seguir nas redes sociais, no Instagram, @triplostint.podcast, no Twitter, @triplostint, também no YouTube procurem Triplo Stint. Este vídeo vai estar lá eventualmente se não levar strike do YouTube. Se levar, procurem-no no Spotify, no Anchor, no Apple Podcasts, quando a Apple o aprovar, e Google Podcasts eventualmente, se não demorarem muito a aprovar também. Meus amigos, foi um prazer o episódio 0. Marcamos encontro para depois dos primeiros testes de inverno, que será e depois do Drive próximo to Survive, fim de semana também. E depois da estreia do Drive to Survive. Vamos tentar, se eu ainda tiver Netflix nessa altura. Se eu ainda tiver Netflix nessa altura. Quem tiver Netflix, eu aceito aqui daquelas contas partilhadas, por favor, que acho que agora há um add-on qualquer, um aditivo qualquer que podes ter, tipo partilhas, mas em definição menor, pagas mais o aditivo chama-se AdBlue. Exato. Eu acho que me falaram qualquer vamos coisa. Vamos acabar, sim. Senão isto nunca mais. Se entramos na conversa de Netflix, nunca mais saímos daqui. Mas pronto. Meus amigos, despeçam-se. Obrigado a quem nos ouviu. Um grande abraço. Até para a semana. Até a próxima. Abraço. Valeu. Até a próxima.